noite, irmãos. Boa noite para todos. Estamos neste momento. Vamos fazer uma transmissão ao vivo. Vamos chegar até na tua casa aí. Muito obrigado pela permissão de entrar na tua casa aí nessa noite. E vamos nessa noite junto com você por estar meditando na palavra de Deus. Também estaremos orando juntos, né? Você aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho vamos iniciar. E vão chegando aí, deixe seu joinha, deixe sua participação. E nós estaremos daqui a pouquinho já dando início. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
sou meu, porque sou salvo, e por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, eu não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, não sou meu, porém remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu. Muito bem, amados. Estamos um pouco atrasados, né? Mas estamos aí para juntos poder adorar o nosso Deus. Estamos ouvindo aí um fundo musical, esses hinos que adora o Senhor e que alegra a nossa alma. Vai muito bem para a nossa alma esses louvores. E nós queremos agradecer a vocês que já estão, que já chegaram aí. A irmã Elba, lá de Jortexi, já está aí no ar, mas algumas pessoas também estão chegando. Nós agradecemos a todos vocês, irmão Sebastião, Jorge Teixeira também. Obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. E vamos dar início neste momento. Nós queremos estar orando, né? Vamos falar com Deus. Queremos orar neste momento por todos vocês, pedir a bênção de Deus para a vida de vocês. Que cada um possa estar nesta noite recebendo do Senhor a bênção para a sua vida. Quando você estiver neste momento, fica na tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar para o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui de pé, estamos acordados, estamos vivos, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem segurado em nossas mãos a presença do Senhor que tem nos dado grandes vitórias na nossa vida. Pai, a tua igreja, teu povo, o mundo está atravessando um momento difícil, Senhor, mas nós estamos confiantes porque o Senhor é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. E nós esperamos no Senhor e temos apenas certeza que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Eu quero pedir a bênção do Senhor neste momento para todas as pessoas que já estão chegando, participando conosco do culto desta noite. Deus esteja visitando a cada família, cada vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos, tem misericórdia daqueles que estão passando por dificuldade, talvez financeira, talvez problema conjugal. O Senhor conhece a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que você esteja falando conosco nesta noite, através da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para entender a tua palavra, Senhor, e para colocar em prática em nossos corações. Nos ajuda pela tua bondade, ó Pai. Senhor, fica conosco. Nós oramos a ti, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que muitos de vocês ainda não estão congregando, ainda não estão em liberdade de estar nos teus templos, adorando ao Senhor. Alguns estão voltando essa semana. Mas mesmo assim, há muitas pessoas que são pessoas de risco, pessoas mais idosas, que não poderão estar participando dos trabalhos. E nós queremos nessa noite estar trazendo a você uma palavra de Deus também para o teu coração, e que você possa estar nessa noite recebendo a palavra de Deus, que possa estar alegrando a tua alma. Nós queremos estar meditando com você nesta noite, lá na carta do apóstolo João, na primeira carta que João escreveu. Esse João é o João que escreveu o Evangelho, ali é o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu as 3 cartas, e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, a revelação do Apocalipse. E aqui,
o apóstolo João já estava bem de idade, já estava bem ancião. A expressão das palavras dele nos mostra que ele estava bem ancião, já com cidade bem avançada. E nesta noite eu gostaria de falar com vocês, meditar com vocês sobre a confissão dos pecados e o perdão de Cristo. A confissão dos pecados e o perdão de Cristo. É muito bom você saber que Cristo te perdoa, que Cristo nos perdoa. Ai de nós se o Senhor Jesus Cristo não tivesse misericórdia de nós para perdoar nossos pecados. Porque somos falhos, somos transgressor da palavra de Deus, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Então na primeira carta de João, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8, 9, 10, depois capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. A palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Até o versículo 2 do capítulo 2, nós temos lido. Meus queridos e amados, você observou aqui que João, no primeiro versículo, é o versículo 8 que nós lemos, ele inicia dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa dizer: eu não sou pecador não, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu só vivo no meu trabalho, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom patrão, sou um bom empregado, eu sou um bom esposo, uma boa esposa. Quer dizer, eu não sou pecador. Mas a Bíblia nos diz que todos pecaram. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo falou assim: porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, separados estão da glória de Deus por causa do pecado. Todos, sem exceção. Jesus colocou toda a raça humana, Deus colocou toda a raça humana debaixo do pecado, porque todos pecaram. Porque quando Adão pecou, toda a raça humana pecou junto. Quer dizer, não existe um justo, a Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer, que nunca pecou. Então todos estão debaixo do pecado. Aí João fala: se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando quem? Enganando o pastor, a igreja, enganando o sacerdote. Você está enganando quem? Se você falar que você não tem pecado, você está enganando a si mesmo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Às vezes faz você enganar os de fora e você acreditar: eu enganei ele, né? Mas você engana a si próprio, você não percebe que você está sendo enganado. A coisa mais triste é você ser enganado, não é verdade? Você descobrir que alguém te enganou. Agora, você descobrir que você enganou você mesmo, você já parou para meditar, para pensar que você pode enganar você mesmo? A Bíblia diz aqui: se dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quer dizer, nós não estamos com a verdade. Se não estamos com a verdade, estamos com a mentira. E a Bíblia condena a mentira, Deus condena a mentira. Então, de qualquer forma, você acaba estando debaixo da condenação do pecado. É o que a Bíblia nos mostra. Então, você acabou de ouvir aqui, que se você disser que você não tem pecado, só de você expressar que você não tem pecado, você acabou de pecar. Quer dizer, todos estão debaixo do pecado. O versículo 9, o apóstolo João fala o seguinte: se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui tem um se confessarmos. Interessante. Nós só somos perdoados se houver confissão. Por exemplo, se você às vezes desentendeu com alguém, maltratou alguém te maltratou, se não houver aquele achego um ao outro, aquele pedido de perdão, nunca vai ser perdoado. Você nunca vai perdoar um ao outro, porque não houve aquela pessoa que chegou perto de você e disse para falar com você: olha, rapaz, eu errei com você, eu falei, eu quero que você me perdoe. Se você nunca fizer isso, se a pessoa nunca fizer isso, quer dizer, nunca vai haver perdão. Porque para haver perdão tem que haver confissão. E aqui o João está dizendo, se confessarmos os nossos pecados. Agora, confessar para quem? Para o pastor? Para o sacerdote? Para quem tem que confessar o pecado? Quem que tem poder para perdoar pecado? O ser humano tem poder para isso? Não. Nenhum ser humano, nenhum homem sobre a face da terra tem poder para perdoar pecado de ninguém. Então João falou, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Agora, quem é fiel? Quem que é a pessoa fiel a ponto de poder perdoar o pecado do outro? João está dizendo, Ele é fiel, e não é só fiel não, é justo também. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer, somente Jesus é fiel e justo. Não existe ser humano fiel e justo para perdoar o pecado dos outros. O nosso pecado tem que ser confessado. Se queremos ser perdoado, o nosso pecado tem que ser confessado. Mas essa confissão, você não adianta confessar para o pastor, para o presbítero, para o evangelista, não adianta você confessar seu pecado para o padre, o sacerdote, para quem quer que seja, porque ninguém mais tem poder para fazer isso, para perdoar pecado. Porque todos nós dependemos de Jesus Cristo para perdoar nossos pecados. Então não existe o ser humano que possa perdoar o pecado do outro. Se houver ser humano que puder perdoar o pecado do outro, não precisaria Jesus ter vindo neste mundo, sofrido, ser rejeitado, ser açoitado, ter levado ele na cruz e crucificaram. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Por que você teve que fazer isso? Se havia alguém na terra que poderia perdoar pecado. Mas quando ele fez isso, porque Deus sabia. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para baixo, não encontrou um justo sequer que pudesse fazer um sacrifício pelo homem, pelo pecado da humanidade. Aí ele enviou Jesus para morrer por nós. Então, para que você tenha seus pecados perdoados, você precisa confessar os seus pecados. Mas confessa para Jesus. Não confessa para o homem, confessa para Jesus. Se aproxima dele em oração. Dobra o seu joelho diante do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, eu sou pecador. Eu sou um miserável pecador. Eu sinto o peso dos meus pecados. E eu sei que se eu não for perdoado, eu sei que eu estou condenado. Mas eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Jesus Cristo pode perdoar, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, versículo 10, olha o que João diz no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Observa só. Se nós dissermos que não somos pecadores, que nós não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso. Quem que está fazendo de mentiroso? A Jesus Cristo. Estamos chamando Jesus de mentiroso. É isso que a Bíblia diz. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não está em nós. Se nós realmente não entendemos que somos pecadores, não reconhecemos nossos pecados. Para haver confissão tem que haver reconhecimento que somos pecadores. E ao você reconhecer que você é pecador, você precisa de entender que não existe nenhum ser humano que pode perdoar os seus pecados, mas unicamente Jesus Cristo. Eu lembro de um homem que se converteu. Ele era um cangaceiro chamado... ele é cangaceiro lá do Nordeste, do Antônio Silvino, chamado Narciso Lemos de Almeida. Esse Narciso, dizia ele, que na época ele era um matador, ele roubava, matava a família inteira, ele fazia tudo que não prestava. E quando ele saía e matava muita gente, ele corria para o sacerdote, ia confessar os pecados dele. E quando chegava lá, ele confessava os seus pecados. E o sacerdote falava para ele o seguinte: pode ir embora, filhinho, Maria Santíssima perdoa tudo. E ele voltava para trás, continuava matando, continuava roubando, fazendo de tudo que não prestava novamente.
Quer dizer, o pecado nunca era perdoado, porque quem que o sacerdote falava que perdoava o pecado dele, não tinha poder para perdoar o pecado. Porque a própria mãe de Jesus chamou Jesus de meu Salvador. Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, era precisava de um Salvador, de alguém que perdoasse o pecado dela também, que também ela era pecadora também. Porque todo ser humano está debaixo do pecado. Então você tem que confessar seus pecados, sim, mas confessa para quem pode perdoar. Só Jesus Cristo pode perdoar nossos pecados. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora o versículo 1 do capítulo 2, olha a expressão de João. Meus filhinhos. Você já viu que as pessoas assim, bem ancião, bem idoso, chegar perto dos outros e falar, ô filhinho, ô filhinha. E João, nós podemos observar, o apóstolo João, podemos vê-lo com nossos olhos da fé, aquele homem bem ancião, bem velhinho, talvez cabelinhos brancos, e ele escrevendo aqui, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O que nós acabamos de ler aqui, observa só, o que nós acabamos de ler aqui, ele está dizendo embaixo, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse é o propósito da carta que João escreve. Ele escreve para que nós não venhamos a pecar. Mas, você acha que depois que a gente se converte, ele não peca mais? Nós estamos sujeitos ao pecado. O homem é falho, todo ser humano é falho. O apóstolo Paulo chegou a escrever, miserável homem que sou eu. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, já tenho feito. Porque nós somos carnal, somos a origem do pecado, e nós às vezes falhamos, mesmo não querendo, acaba falhando. Mas João está dizendo, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Aí prossegue, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha para quem João aponta. Eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. O nosso advogado que pode perdoar nossos pecados, que pode interceder por nós, que pode revogar nossa causa. Ele é Jesus. É Ele que pode perdoar nossos pecados. Se nós pecarmos, então nós temos um advogado. O advogado é aquela pessoa que defende a sua causa. Quando você precisa de alguma coisa, você fracassou em alguma coisa, tem alguma coisa para ser resolvido, é um problema na justiça, você arruma um advogado. Você vai para a justiça com o advogado do teu lado. O advogado vai defender você daquele momento, da acusação, ou quem sabe até da condenação. Jesus Cristo é o nosso advogado, porque o pecado nos condena. O pecado nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é hoje, observa só. Ele é hoje nosso advogado, mas no dia do juízo ele vai ser juiz, não vai ser advogado mais. Mas hoje ele é o nosso advogado. E sendo o nosso advogado, ele vai interceder, ele vai nos defender diante do Pai. Se nós buscarmos a Ele, se nós procurarmos a Ele, se nós confessarmos a Ele, é Ele que é fiel e justo para nos perdoar, para nos defender da condenação. Porque o pecado traz condenação para o homem. O pecado separa o homem de Deus. O pecado tira o homem da comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Mas para que você tenha o benefício desse advogado, você precisa correr para Ele. Você precisa confessar para Ele. Você tem que contar para Ele. Quando a pessoa precisa de um advogado, ela vai contar tudo o que aconteceu para o advogado, para que ele possa defender a sua causa. Então você precisa contar para Jesus. Não é para o pastor, não é para o padre, não é para ninguém mais. Contar para Jesus o seu pecado. E Ele vai defender você diante de Deus, e Ele vai perdoar os seus pecados. E a Bíblia disse que Ele é a propiciação. Foi Jesus que fez a propiciação por nós, o sacrifício por nós foi Ele que fez. Foi Ele que morreu na cruz, foi o sangue dele que foi derramado no madeiro. É por isso que Ele é a única pessoa que pode perdoar. Ele morreu sendo santo, Ele foi acusado sem dever nada, sem dever nenhuma culpa. O nosso pecado caía sobre Ele quando Ele estava no madeiro. Quando Jesus estava pendurado naquele madeiro, houve um momento que Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o pecado de toda a raça humana caía sobre Ele. E Deus vira o rosto para não olhar o seu filho naquele momento, porque Deus não pode compactuar com o pecado. E Ele está clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu pecado e o seu pecado, naquele momento, recaía sobre Jesus. Então, por isso, Ele é a única pessoa que pode perdoar pecado. Porque Ele é o único que morreu pelos pecadores.
morreu, ressuscitou, o seu túmulo ficou vazio e ele voltou para o céu. E a Bíblia diz que hoje está à destra de Deus, também intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por você diante do Pai. Nós temos aqui no mundo um grande acusador que está constantemente apontando para você, te acusando de tantas coisas, do erro, do pecado. Satanás está constantemente te acusando, nos acusando diante de Deus. Mas Jesus está lá diante de Deus dizendo: Pai, eu sei que ele falhou mesmo, eu sei que ele pecou sim, mas dá uma chance para ele, perdoa ele, não leva em conta o tempo que ele viveu na ignorância. Jesus está intercedendo por nós diante de Deus. Enquanto Satanás está nos acusando, Jesus está nos defendendo diante do Pai. Diz a Bíblia que está à destra de Deus, intercedendo por nós. E a nossa vitória, meu querido, é porque Jesus intercede por nós, intercede por mim e por você. Ele está à destra de Deus constantemente, intercedendo em nosso favor. Enquanto você é acusado pelo inimigo, Jesus está ali te defendendo. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso, que nós temos nosso advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, disse João, mas também pelos pecados de todo mundo. De todo mundo. Aquele que crê nele, reconhecer seus pecados são perdoados, porque estão ao alcance de todos. Mas eu sei que muitas pessoas vão rejeitar o perdão de Jesus, vão rejeitar o sacrifício de Jesus, não vão aceitar o seu sacrifício, e por isso serão condenados quando partir desta vida, porque teve a oportunidade e não quis receber o Senhor, não quis confessar ele seus pecados, não quis ser perdoado por ele, não aceitou esse advogado para poder defender você diante de Deus. Então naquele dia você será julgado e condenado por rejeitar Jesus Cristo. Mas se você o receber a Ele, confessar a Ele os seus pecados, Ele vai te perdoar e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E você vai ter realmente a vitória garantida por Jesus Cristo ali no céu. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, seu trabalho, Deus abençoe onde você estiver neste momento e que nós tenhamos a vitória em nome de Jesus. Que você possa prosseguir firme. Entenda que você precisa realmente cada dia estar confessando ao Senhor a sua culpa, o seu pecado, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados, porque Ele levou sobre si nossos pecados, a nossa iniquidade, Ele levou lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero convidar vocês a desejar para domingo à noite, às 19 horas, horário de Rondônia, e 30 minutos, nossa transmissão ao vivo, direto da Igreja Batista Nova Canaã, nosso culto de adoração em São Paulo também, né? Poderá estar participando às 8 horas, às 20 horas e 30 minutos, né? Ou seja, 8h30. 7h30 aqui em Rondônia, 8h30 lá de Brasília. Nós agradecemos a você pela participação e queremos mais uma vez estar orando em seu favor. Gostaria que nós pudéssemos estar ouvindo uma música nesse momento e logo em seguida vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós e pedindo que Ele venha nos abençoar nessa noite e em toda a semana. Muito bem, vamos orar? Vamos falar com Deus? Tenta a tua cabeça, fecha os teus olhos, se coloca diante do Senhor Jesus nesta noite, porque Ele é o único que pode perdoar nossos pecados. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, por este momento que nós estamos diante da tua presença tão gloriosa. Nós te louvamos, Senhor, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Nós te louvamos porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, tem nos purificado. Ó Deus, neste momento, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, pelas pessoas que estão participando conosco nesta noite. Talvez alguém, Senhor Deus, que nunca teve a oportunidade, ou talvez nunca teve o desejo de confessar seus pecados para Jesus. E que nessa noite, ó Deus, que eles possam estar compreendendo, possam estar entendendo que Jesus Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, visita cada família neste momento. Aqueles que estão vivendo uma vida, Senhor Deus,
de quarentena, sem poder sair de casa, às vezes já está desesperado, não aguenta mais ficar em casa. Deus abençoe a vida de cada um, sustenta debaixo da tua misericórdia, dê a tua paz, a tua alegria, o teu consolo à vida de cada um. Pai Santo, aquele que porventura esteja enfermo, será restaurando a sua saúde. Para te pedimos em nome de Jesus, Pai, visita cada família, visita o teu povo, visita a tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e descanso na presença do Senhor. Nos prepara para o dia da manhã. Pai Santo, fica conosco, Pai, e receba a nossa adoração, ouve a nossa oração, nosso clamor que levamos diante do Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor neste momento pela nossa pátria brasileira, o nosso país. Deus, nosso país, a nossa pátria está enferma, nossa terra está doente. Deus, tem misericórdia da nossa pátria. Sara a nossa nação, Senhor. A nossa nação está doente pelo pecado, pela corrupção, pela maldade, pela violência, por tantas coisas. E além de tudo isso, ainda temos Pai, o coronavírus que tem chegado também para causar mais doenças no nosso país. Mas nós colocamos a nossa vida, a vida de todo o teu povo na tua presença. Guarda o teu povo, ó Deus. Eu peço também, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso presidente. Senhor, seja o nosso presidente, ó Pai. Que o Senhor possa brindar ele com a tua proteção, guardando ele, livrando, ó Deus, de todos os perigos. Dê a ele, ó Pai, a sabedoria do Senhor para administrar a nossa pátria, Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Deus, livre o nosso país do poder do comunismo. Nós temos em nome de Jesus, Pai. Porque essa pátria que o Senhor nos deu para nós vivermos com a nossa família. Esse país tão rico, tão abençoado. Mas, ó Deus, existe pessoas que querem levar nosso país para a mão dos comunismos. Mas nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos libertar. Não nos deixe chegar a esse ponto. Porque nós dependemos do Senhor. Por isso clamamos a Ti. Só o Senhor pode agir em nosso favor. Pai, muito obrigado. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.